RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje a jornalista, escritora e ativista Eliane Brum, que acaba de lançar aqui em Paris a tradução em francês do seu livro Banzeiro Okotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, que documenta a luta contra a destruição ambiental na região, publicado originalmente no Brasil pela Companhia das Letras em 2021. Eliane, que se mudou de Malicuia para Altamira, no coração da Amazônia, em 2017, e que lançou há 2 anos a revista Suma Uma, núcleo de investigação e formação jornalística, destinada a recontar o mundo a partir do seu centro, em outras palavras, a floresta amazônica, com 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia que cobre 6 países, Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela, abrange 59% do território brasileiro e representa nada menos do que 67% das florestas tropicais do mundo. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda aos estúdios da RFI Brasil. Bom dia, Márcia. Uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa. Eliane, eu começo falando do escritor caribenho Aimé Césaire. Ele, nascido na Martinica, muito conhecido aqui na França pela luta contra as tentativas de assimilação cultural da cultura africana. Ele diz em um dos seus poemas: eu moro em uma ferida sagrada, eu moro em ancestrais imaginários, eu moro em um testamento obscuro, eu moro em um longo silêncio. Você também escolheu morar dentro da ferida. Eu falo da cidade de Altamira, uma das mais complexas e violentas da região do Xingu. Eu queria saber, na sua opinião, como é a sensação de falar de dentro da ferida para o público europeu, como isso tem soado para você aqui em Paris? Para mim é muito importante, Márcia, dizer muito claramente que a ferida se abriu na Amazônia, a Amazônia se tornou uma terra ferida, com povos feridos, por conta justamente de países como a França, né? Por conta de uma ocupação colonial, de uma invasão colonial que há mais de 500 anos converteu territórios, converteu natureza em mercadoria, né? Violou os corpos, invadiu os corpos, esvaziou os corpos, converteu os corpos em mercadoria, os corpos natureza. E isso também a gente só consegue entender a ferida amazônica, não só pela destruição dos corpos dos povos humanos que ocupavam e ainda resistem na Amazônia, como os povos indígenas, mas também com a escravidão africana. E hoje, entre os povos da Amazônia que resistem, nós temos os povos originários, os indígenas, os povos quilombolas, né, que são descendentes de escravos que se rebelaram, e temos os povos ribeirinhos, que também já vêm de uma pós-colonização, uma resistência a partir de uma violência colonizadora. E essa colonização continua. Né? A gente está nesse exato momento com o adiamento da lei anti-desmatamento. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aliás, virando o espelho para esse público europeu, sobre o título do seu livro, Banzeiro, que é como os povos da Amazônia chamam o local onde o rio se transforma em um vórtice. E Okotô, na língua iorubá de ancestralidade africana, se refere a uma concha que gira em espiral até o infinito. O que acontece quando você vira o espelho para os franceses? Como explicar essa confluência de significados para esse público francês? Como tem sido isso? Eu estou iniciando, né, essa jornada e eu espero poder... É muito importante falar para mim. Eu considero que eu estou em Paris, eu estou na periferia do mundo, porque eu e várias outras pessoas nós defendemos que os centros do mundo, num planeta em colapso climático e na sexta extinção em massa de espécies, é onde estão os enclaves de natureza, onde a natureza e seus povos resistem, como a Amazônia, como os oceanos, como as outras florestas tropicais, como os outros biomas, e não onde estão os chamados centros financeiros e políticos, onde são tomadas as decisões que destroem a Amazônia e os outros biomas. Então, isso não é retórica, isso é um deslocamento de centralidades que nos parece fundamental, crucial, para que a gente tenha alguma chance diante de um planeta que já
já está vários meses com um aquecimento, um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, que chegou muito antes das piores previsões, e com um número cada vez maior de eventos extremos que também são cada vez mais graves. Então, a gente defende que esse deslocamento, que significa colocar no centro outros valores, os valores dos povos que não se separaram da natureza. Então, lançar meu livro em Paris é lançar meu livro na periferia do mundo, para provocar uma discussão que tem que partir do colonialismo, que ainda continua em vigor. Vamos falar de língua e de linguagem, fazendo ainda o paralelo com o olhar europeu em relação ao Brasil. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss reflete sobre a história da escrita em Tristes Trópicos, de 1955. Ele dá a entender que a principal função da comunicação escrita é facilitar a escravidão, como se a escrita formal enjaulasse narrativas e visões do mundo, cosmovisões. A gente tem a impressão que a sua escrita nesse livro tenta sair dessa jaula formal. Você que é jornalista também. Eu queria saber como que o público estrangeiro, geralmente, aqui na Europa, mais cartesiano, tem recebido essa escrita e esse livro, esse primeiro impacto. Falando sobre a escrita, né, a escrita historicamente é um instrumento de dominação das elites, né, e as elites são brancas. E tem uma história real, como são as histórias que eu conto, que ultrapassa o livro, mas a Raimunda Gomes da Silva é uma das personagens desse livro, uma das pessoas desse livro, porque ela não é ficção, ela não é personagem. E ela teve a sua ilha queimada no processo de construção, né, de imposição da hidrelétrica de Belo Monte, que arrebentou com o Xingu. Raimunda estava se aproximando da sua ilha para tirar suas coisas e encontrou a ilha pegando fogo. Então ela canta para suas plantas pedindo perdão por não ter chegado a tempo de salvá-las. E quando eu conheci Raimunda, né, nesse momento, em 2015, ela me disse que a caneta era a arma mais mortífera do mundo, porque a caneta arrancou as pessoas das suas vidas, arrancou as pessoas da natureza e converteu elas em pobres e jogou elas nas periferias das cidades. A Suma Uma acabou de fazer, né, a Suma Uma, plataforma de jornalismo que a gente criou em 2022, acabou de fazer 2 anos, e a gente fez o lançamento em Altamira do livro da Raimunda. Quer dizer, a Raimunda é um livro de mesinhagem, ou seja, um livro sobre plantas que curam, sobre chás, sobre mesinhas, e sobre, obviamente, sobre história, sobre sentimentos, sobre como a Raimunda nesse momento de violência, se agarra nas suas raízes, na sua ancestralidade e vai recuperar esse conhecimento. Então, é a história de como a Raimunda se pega a caneta da violência e transforma essa caneta numa caneta de cura. E é isso que a gente faz com a escrita e faz com a caneta. Então, eu espero que meu livro na França seja escutado dessa maneira, e escutado como um convite à ação, porque não é um convite a ir para a Amazônia, salvar a Amazônia. Não precisa ir para a Amazônia. Os povos da floresta estão lá resistindo com seus corpos. Eles precisam de apoio. Eles precisam que os países europeus deem dinheiro para que eles possam sustentar essa luta que é muito desigual, e precisam principalmente que as pessoas daqui não comprem carne de desmatamento, não comprem ouro do garimpo, né? Não comprem a soja que vai alimentar os porcos e os frangos, né? Porque a destruição da Amazônia ela é feita aqui. Ela começa aqui e não lá. Nós vamos falar sobre isso agora. Recentemente, um assunto que você puxou ali no início, o Executivo Europeu, reunido na Comissão Europeia em Bruxelas, decidiu adiar para 2025 a lei
antidesmatamento, com uma pressão especial do Brasil e dos Estados Unidos. A gente sabe que a União Europeia é responsável por 16% do desmatamento global por meio das suas importações, principalmente soja e óleo de palma, de acordo com dados de 2017, e é o segundo maior destruidor de florestas tropicais, atrás apenas da China, de acordo com a ONG suíça WWF. Eu queria saber como você vê essa questão. É inacreditável, porque é uma decisão negacionista. É como o absurdo de achar que, bom, então, como se as pessoas, o agronegócio brasileiro precisasse se preparar para não desmatar. Né? Como se isso não tivesse que ter sido sempre assim, como se não se sabe há muitos e muitos anos que não pode desmatar, como se isso fosse uma novidade. E aí, essa absoluta falta de respeito aos fatos, de respeito ao conhecimento científico das pessoas que tomam as decisões. Como se a gente pudesse dizer, não, então senta na mesa de negociações e vamos dar mais um ano. Como se estivéssemos num momento em que a gente pudesse esperar mais um ano para parar de desmatar a maior floresta tropical do planeta, estratégica, né, para barrar o aquecimento global, e que está chegando, que nesse momento está queimando, Exato. e que está chegando muito perto do ponto de não retorno. Ainda é uma ideia como se com o humano no centro, como se o humano pudesse dispor. Eu espero mais um ano aqui, eu faço mais não sei o que aqui, eu exploro petróleo não sei mais quantos anos, porque precisa desses recursos para financiar não sei o que. Como se não estivéssemos já, como alertam cientistas, em território desconhecido, como se o aquecimento está muito mais acelerado do que as piores previsões, assim. Então, isso também é negacionismo. Então, essa decisão é uma decisão negacionista que vai ter enormes consequências para uma floresta que está completamente estressada. A gente viveu uma seca no ano passado, que é uma seca causada principalmente pelas mudanças climáticas, muito mais do que pelo El Niño. Eu moro lá. A gente vê a floresta chegar estressada a uma nova seca que é pior que a anterior. E hoje a floresta está queimando, né? O Brasil inteiro está queimando, e tem dois acontecimentos, duas causas simultâneas. Uma que está em investigação é das queimadas criminosas, né? Ou seja, também algumas delas como declaração política, né? Isso está em investigação. Exato. Como já aconteceu no Brasil, uma declaração política. Queimar floresta é uma declaração política, por óbvio, é o absurdo, né, desses fatos. Mas a outra é pior, que a floresta está tão seca, a floresta tropical está tão seca que ela pega fogo muito rápido. Então, o fogo que se controlava antes já não se controla mais. É muito rápido. Então, ela queima. Queima, inclusive, nos territórios indígenas. Os dados oficiais mostram que o desmatamento caiu 22% no ano passado, e que as operações em campo, multas, combate ao crime aumentaram, assim como o orçamento dedicado ao meio ambiente no Brasil. A grande liderança indígena, o Davi Copenaua, disse que Lula já cometeu erros no passado, mas que agora, e eu cito uma entrevista a Suma Uma de 2022, Copenaua diz que ele está mais velho, talvez mais sábio. Você acha que depois dos anos Bolsonaro, o Lula está tendo uma posição mais crítica e mais efetiva às questões relativas ao desmatamento? Como que você vê isso lá de dentro do coração do mundo? Bom, Lula foi eleito por uma frente ampla para poder derrotar Bolsonaro, e conseguimos derrotar Bolsonaro por muito pouco, né? Foi um movimento do Brasil, né? De parte do Brasil. E essa frente ampla tem desde pessoas absolutamente respeitáveis e com uma coerência extrema, como a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, como tem destruidores da Amazônia. Então, tem muitas disputas internas dentro do governo, e esse desmatamento, essa redução do desmatamento é enorme é extremamente importante e admirável diante das barreiras que a Marina enfrenta, e o IBAMA, né,
o Instituto Agência de Meio Ambiente enfrenta também dentro do governo e num Congresso que é o pior da história do Brasil, dominado pelo agronegócio predatório, pelo lobby das grandes corporações transnacionais, de soja, de carne, de ultraprocessados, né, de agrotóxicos. Então, é um momento muito difícil. Mas, dito isso, o Lula tem um discurso muito ambíguo, né, de que, de um lado, ele fala da crise climática, fala do combate ao fogo, fala do combate ao desmatamento, mas, da mesma maneira, efetivamente, a Petrobras, o planejamento da Petrobras é aumentar a produção de petróleo. O Lula defende isso, defende uma abertura de uma nova frente de exploração de petróleo na Amazônia, que é absolutamente absurdo, vivendo o que estamos vivendo e sabendo o que sabemos. O investimento em transição energética é pífio, então essa ideia absolutamente ridícula e falsa de que vai vender mais petróleo, vai produzir mais petróleo para financiar a transição energética. Eu fico abismada que alguém possa dizer isso sem ficar com uma vergonha extrema diante das novas gerações que vão viver nesse planeta cada vez mais hostil. E o Lula, mesmo nesse momento de queima da floresta e de biomas como o Pantanal e o Cerrado, ele defende a pavimentação da BR-319, né, que liga Porto Velho a Manaus, que comprovadamente vai multiplicar o desmatamento e as destruições em cadeia na Amazônia, e a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai cortar a floresta para transportar commodities como a soja, que devasta a Amazônia, para alimentar porcos na China e em outros lugares, também aqui na Europa. Então, é um discurso muito ambíguo, que vem de uma esquerda que ainda está presa ao século XX, que ainda acredita que vai financiar a redução da desigualdade, a ampliação de renda para os mais pobres, com o extrativismo, com a exploração da natureza. Esse custo natureza não é mais possível pagar, especialmente também porque os mais pobres são os mais atingidos, como os eventos extremos que já estão acontecendo no Brasil, né? Acabamos de ter o sul do Brasil e Rio Grande do Sul embaixo d'água como nunca se viu. Atinge os mais pobres, os mais vulneráveis, os que menos colaboraram para a situação que a gente chegou. Eu quero terminar essa entrevista falando de mediação, de ponte entre mundos, porque, de certa forma, é um pouco o que o seu livro tenta fazer. O escritor, intelectual e ativista indígena, e agora imortal da Academia de Letras, o Ailton Krenak, diz que o homem branco, no sentido ontológico, é um outro que fez uma escolha radicalmente oposta à nossa. Ele quer comer o mundo. Essa tensão entre o outro e os povos originários, se ela se intensifica ou ela se torna mais abordável em 2024, é ainda possível realizar uma mediação entre essas duas visões de mundo, na sua opinião, em 2024? Eu não sei, Márcia, se é possível conciliar o inconciliável. Pensando que nós somos linguagem, né, pensando linguagem como tudo aquilo que nos constitui, a linguagem que nos trouxe, a linguagem que destruiu, que vem destruindo a natureza e nos levando ao abismo climático, é uma linguagem patriarcal, branca, masculina, binária, colonialista. A gente precisa nos tornar outra linguagem, nos tornar uma linguagem, estou falando nós não indígenas, né? Nós não povos tradicionais. Precisamos nos tornar outra linguagem se a gente quiser ter uma chance. Então, como fazer uma mediação no momento em que o Congresso aprovou uma lei que diz que os povos originários só têm direito às suas terras se eles estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada
a atual Constituição, quando se sabe perfeitamente que uma grande parte dos povos não estavam, ou porque tinham sido expulsos, ou porque precisaram fugir para não serem exterminados. E isso foi aprovado pelo Congresso Brasileiro. Essa lei foi considerada, o marco temporal, que é como se chama, né, foi considerado inconstitucional pelo Supremo, mas nesse momento o Supremo está abrindo uma mesa de negociações, uma mesa de conciliação, né? Como se concilia o inconciliável? Que mediação é possível nesses termos, né? Então, Muito obrigada, Eliane Brum, por sua participação de hoje no RFI Convida. muito obrigada a você.